Boa noite. O Rio de Janeiro começa amanhã a flexibilizar algumas medidas do isolamento. Lojas de móveis e decoração, além de concessionárias de veículos, poderão abrir as portas. Em Petrópolis, na região serrana, parte do comércio foi reaberta. Já em Teresópolis, segue o rodízio de CPF. Vamos falar também do caso de uma médica que diz ter sido espancada após reclamar de uma festa no Grajaú, na zona norte da cidade. E no futebol, o atacante do Fluminense começou hoje a pedalada de Belo Horizonte até o centro de treinamento do tricolor. Já o Vasco se reapresentou hoje para exames médicos. 16 jogadores do elenco profissional testaram positivo para o coronavírus. O Jornal do Rio volta em 1 minuto e eu te espero, hein? O Rio de Janeiro começa a adotar amanhã novas medidas de flexibilização para a volta do comércio. A ideia é que a cada 15 dias uma nova fase seja implementada e, claro, respeitando a curva de casos da Covid-19. A partir de amanhã, a cidade entra no primeiro estágio de retomada gradual das atividades. Com isso, fica liberada a abertura de lojas de móveis e decoração, além de concessionárias de veículos. As atividades esportivas individuais no mar também ficam permitidas. As atividades esportivas em centros de treinamento com portões fechados estão na parte de esporte e lazer, sendo que a parte de saunas, piscinas continuam vedadas e também nenhum tipo de aglomeração será permitido. Teremos também a liberação de atividades físicas no calçadão e atividades aquáticas individuais no mar, como natação, o surf também, mas não será permitido na faixa de areia. A alteração das fases deve acontecer a cada 15 dias. No entanto, vai depender da curva de contágio da Covid-19 aqui no município. Esse acompanhamento vai determinar se a próxima fase será adiantada ou postergada. O segundo estágio prevê a abertura de shoppings com horário reduzido. Entre as obrigações de funcionários e clientes, o uso da máscara de proteção. Já os estabelecimentos terão que fornecer álcool em gel e limitar o acesso. As lojas de rua só devem abrir em 1 mês. Se tudo permanecer conforme o cronograma, o prefeito Marcelo Crivella acredita que as aulas possam voltar em julho. Se o plano todo der certo, se a gente manter as etapas sendo finalizadas e os parâmetros sob controle, em agosto nós voltamos, vamos dizer assim, a uma vida normal, que é aquele novo normal. No estado, o planejamento é outro. O período de quarentena foi prorrogado por mais 7 dias. Depois disso, está programada a abertura gradual de shoppings, bares e restaurantes. Todos terão horários e o limite de pessoas reduzidos, além da obrigatoriedade do uso da máscara. Apesar do relaxamento das medidas de forma progressiva, hoje no centro do Rio, o cenário foi esse. Camelôs funcionando livremente, lojas com meia porta e lanchonetes abertas para consumo local. E a gente fala agora das medidas de isolamento na região serrana. Em Petrópolis, parte do comércio pôde reabrir as portas hoje. Já a Teresópolis vai manter por mais 1 semana o rodízio de CPF para a circulação de pessoas. Os números de casos de Covid-19 em Teresópolis continuam crescendo e, por isso, a Prefeitura renovou o decreto de lockdown que deveria acabar hoje. Desde o dia 18 de maio, as pessoas só podem circular na cidade respeitando um rodízio de acordo com o último número do CPF. A decisão de manter as restrições foi tomada pela Prefeitura junto ao Ministério Público. Além do aumento no número de casos registrados, outro fator que pesou nessa decisão foi a ocupação de leitos na cidade. Atualmente, Teresópolis tem 95% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus. As condições para a retomada da economia em Teresópolis serão reavaliadas na próxima segunda-feira. Também na região serrana, Petrópolis optou por retomar alguns serviços hoje. Os setores da economia foram divididos em grupos para uma reabertura gradual. Hoje foi a vez de parte do comércio reabrir. Petrópolis é a cidade da região serrana do Rio que mais registra casos confirmados do coronavírus.
Devido aos números, o governo municipal abriu hoje mais 25 leitos para pacientes com Covid-19. Petrópolis tem 45% de ocupação nos leitos de UTI. Se chegar a 80% também da nossa capacidade hospitalar, nós podemos voltar e fechar o estabelecimento e, possivelmente, se chegar a um nível como vemos em outras cidades, de 90% a 100%, podemos até decretar o lockdown. E além dos idosos e pessoas com doenças crônicas, outros perfis estão se destacando como possíveis grupos de risco. Falta pouco para finalmente a Marjorie conhecer os gêmeos que cuidou com tanto carinho ao longo dos últimos 9 meses. Com o risco de contaminação pelo coronavírus, os cuidados foram redobrados. Eu só saio para médico, né, para fazer o pré-natal, para comprar as coisas só pela internet, fiz um enxoval todo pela internet. Grávidas no 3º trimestre de gestação são mais vulneráveis a complicações graves pela Covid-19. Uma pesquisa mostrou que mulheres prestes a darem à luz correm mais riscos que outras com menos tempo de gravidez ou que não estão grávidas. O levantamento da Universidade de Oxford, na Inglaterra, identificou ainda que as chances de transmissão do vírus na amamentação ou no parto são baixas. Esta médica é mais rígida e defende que as mulheres grávidas, em geral, se considerem grupo de risco. O bebê é como se fosse um enxerto estranho ao corpo feminino. Então, para que aquele organismo aceite um outro DNA que não é o da mulher, ele tem adaptações no seu sistema imunológico e essas adaptações, essas mudanças também ocasionam algumas mudanças em relação à resposta imunológica frente ao contato com micro-organismos, como vírus, por exemplo. Os especialistas também recomendam o uso de máscaras no tratamento com as crianças. Ela pode ser um vetor, um carreador, mas não desenvolver sintomas. E mesmo que ela desenvolva sintomas, vão ser sintomas leves, de qualquer quadro viral, gripal que as crianças têm de uma maneira geral. E um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal numa agência da Caixa Econômica no bairro Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio, por fraude em saques no auxílio emergencial. O acusado, que não teve identidade revelada, fazia parte de uma ONG responsável por prestar serviço para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da capital fluminense. Ele afirmou aos agentes que conseguiu os dados das vítimas pelo sistema do Conselho Regional de Assistência Social. Em nota, a pasta informou que está à disposição e apta a colaborar caso seja procurada pelas autoridades. O criminoso pode pegar até 5 anos de prisão. E uma médica foi espancada ao tentar acabar com uma festa de vizinhos no Grajaú, na zona norte do Rio. A suspeita é que entre os agressores esteja um policial. Com uma das pernas quebradas e as mãos imobilizadas, foi assim que a médica anestesista Ticiana da Zambuja foi prestar queixa hoje na delegacia. Ela diz ter sido agredida por 5 homens que davam uma festa que, de acordo com moradores, acontece diariamente no bairro. Eu já não dormia mais no meu quarto, eu tinha que dormir na sala. Junto com meu filhinho também, nós tínhamos que dormir na sala porque não conseguíamos mais dormir. E naquela tarde eu decidi dar um basta e decidi encarar eles e falar, não, essa festa tem que acabar. Toquei o interfone e falei, olha gente, tem que parar isso daí. Recebi um grande palavrão, óbvio que eu imaginava que realmente não surtiria nenhum efeito. E aí um dos carros que ficava parado irregularmente na calçada, num ato de imaturidade e inconsequência, eu quebrei o retrovisor e o para-brisa do carro. Quando isso aconteceu, eles vieram, mas eles não vieram para conversar, eles vieram para me matar. A médica disse ter sido esganada, arremessada no chão, pisoteada, além de ter parte do cabelo arrancado bem em frente a esta casa, onde estava tendo a festa. Ela disse que chegou a pedir socorro ao corpo de bombeiros, que fica bem ao lado, mas não recebeu qualquer tipo de ajuda. Segundo Ticiana, um vizinho que tentou intervir na briga também acabou agredido. Só falou, gente, vamos por favor chamar a polícia, parem de agredir ela. Aí eles falam, é um defensor de bandido. Deram um soco na boca desse vizinho. O dono do carro me pediu R$6.800 por fora para que ele pudesse abandonar, para que ele não levasse nada adiante. E
Eu falei que eu não pago nada por via extrajudicial, eu não dou propina para ninguém. Ele falou que isso poderia prejudicá-lo no trabalho, parece que ele é policial, e decidiu também abrir mão de dar queixa contra mim. A delegacia investiga o caso e tenta identificar os envolvidos na agressão à médica. O Corpo de Bombeiros abriu um procedimento interno para apurar o comportamento dos agentes. Vamos apurar os autores, identificar os autores, verificar o tipo penal, que pode ser lesão corporal, desde uma simples até uma gravíssima, como também, se a circunstância do fato assim determinar, pode até haver uma tentativa de homicídio. E há mais de um ano, um jovem morreu após ser imobilizado por um segurança de um supermercado. E até agora, os envolvidos no crime ainda não foram julgados. O processo avança a passos lentos no Tribunal de Justiça. Pedro Henrique de Oliveira, de 19 anos, foi morto por asfixia depois de ser imobilizado pelo segurança de um supermercado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, em fevereiro do ano passado. O vídeo gravado por um cliente mostra o vigia dando uma gravata no estudante, aparentemente desacordado. Tá desmaiado, não tá não? Segura, senhora, não segura, quem sabe sou eu, pô. Pedro Henrique chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O segurança que aplicou a gravata e o outro que não fez nada para impedir respondem em liberdade pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Os dois vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, mas quase 1 ano e 4 meses depois da morte do Pedro Henrique, o julgamento ainda não tem data para acontecer. O advogado de Davi Ricardo Amâncio disse que ele agiu em legítima defesa. A família de Pedro Henrique espera a justiça. O fato do segurança Davi argumentar que o Pedro Henrique teria tentado pegar a arma, isso é um argumento pueril, mais um álibi para ele tentar homiziar a verdade. Legítima defesa é um critério objetivo que está no artigo 25 do Código Penal e não milita em favor da ação empreendida pelo Davi. E o fim de semana foi de susto para os moradores de Charitas, em Niterói. 5 bandidos foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia. A troca de tiros foi registrada por moradores da região. Os criminosos deixaram o Morro do Preventório, em Charitas, e seguiam para o Morro do Cavalão, em Icaraí, na zona sul da cidade, quando foram surpreendidos pela polícia. A abordagem aconteceu nesta avenida, entre os bairros de São Francisco e Charitas. Houve perseguição e troca de tiros. O comandante do batalhão preparou um esquema de cerco. Os marginais não obedeceram a ordem para parar, não entregaram suas armas, muito pelo contrário, buscaram um intenso confronto. A troca de tiros aconteceu pouco antes das 10 horas da manhã. A via estava movimentada. A perseguição policial terminou bem aqui neste ponto, depois que o carro dos criminosos bateu num outro veículo. Os 5 bandidos morreram na ação. No carro usado pelos bandidos, a polícia apreendeu 2 fuzis e uma pistola. O bando, segundo a PM, integrava a facção criminosa que comanda o tráfico de drogas de comunidades da zona sul de Niterói e que chega a movimentar cerca de R$150 mil por semana com a venda de entorpecentes. Entre os mortos está o sobrinho do traficante Reinaldo Medeiros Inácio, o Cadá, que mesmo preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, é acusado pela polícia e o Ministério Público de comandar o tráfico na comunidade do Cavalão. E a seguir, Fred inicia a pedalada de Belo Horizonte até o centro de treinamento do Fluminense. A viagem do atacante deve levar 5 dias. E o atacante Fred, do Fluminense, começou hoje a viagem de bicicleta que fará de Belo Horizonte até o centro de treinamento do Tricolor. Essa ação faz parte de uma campanha de doações do jogador e o centroavante assinou contrato com o clube até julho de 2022. Aos 36 anos, Fred quer provar que está em forma. Depois de 4 anos longe do Tricolor, ele começou a fazer o caminho de volta, de bicicleta. 600 quilômetros pedalando de Belo Horizonte até o centro de treinamento do Fluminense. 5 dias de viagem, tudo registrado nas redes sociais, com o objetivo de arrecadar doações de cestas básicas para 4 mil famílias. Estou saindo aqui da minha casa de BH, para minha casa no Rio, que é o Flusão. Fred acertou o contrato até o dia 21 de julho de 2022.
data em que o clube irá completar 120 anos. Muito tempo que eu não sentia nervosismo com a câmera, né? E parece que eu estou um pouco nervoso aqui, mas já já a gente vai se soltar. Dono da camisa 9, é o terceiro maior artilheiro da história do clube. 172 gols entre 2009 e 2016. Campeão brasileiro em 2010 e 2012. Carioca também em 2012 e da extinta Primeira Liga em 2016. Só que para voltar para casa, Fred teve que se enquadrar em uma nova realidade financeira. O Fluminense passa por um momento bem complicado e, por isso, o atacante vai receber apenas 2 salários mínimos até o início do Campeonato Brasileiro, que não tem data para começar. A gente expôs a ele que a gente tinha uma situação financeira onde nem de perto foi a que ele viveu aqui recentemente, que a gente está num processo de reconstrução do clube e que eu gostaria muito que ele pudesse ser um desses alicerces aí dessa nossa reconstrução. Com a camisa tricolor, volta a confiança e ele quer atualizar o currículo. Eu consigo fazer coisas que não é normal de eu fazer com essa nova tricolor, mas com a nova tricolor tudo sai. Então tenho certeza que vai sair gol de bicicleta, de vôlei, de canela, cabeça, vai sair muitos gols, se Deus quiser. E o elenco do Vasco se reapresentou hoje em São Januário para realizar avaliações médicas e fisiológicas. No fim da noite de ontem, o clube informou que 16 jogadores do elenco profissional testaram positivo para o coronavírus nos testes feitos na semana passada. Outros 3 jogadores já tiveram contato com a Covid-19, mas já estão curados. Ao todo, cerca de 250 pessoas foram testadas e aproximadamente 30% tiveram contato com o vírus. E hoje é um dia especial para os flamenguistas. É que há 40 anos, no dia 1º de junho de 1980, o rubro-negro vencia o Atlético Mineiro para conquistar o primeiro campeonato brasileiro de sua história. O Brasileirão de 1980 foi disputado por 40 clubes. Na decisão, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro. Foi um ano de afirmação no Brasil da equipe do Flamengo. Era um time que se esperava muito, se cobrava muito, uma grande geração. E a gente já vinha desde 78 conquistando no Rio de Janeiro, tínhamos sido tricampeões. No primeiro jogo em Belo Horizonte, o Galo venceu por 1-0 e levou a vantagem do empate para o Rio de Janeiro. Mas no Maracanã foi diferente. Com um show do atacante Nunes, o rubro-negro venceu por 3-2 e conquistou o primeiro dos 7 títulos brasileiros de sua história. Nascia ali a chamada Era de Ouro, uma geração de craques que, comandada por Zico, seria campeã da Libertadores e do mundo no ano seguinte. Aquele título brasileiro deu o know-how e consagrou aquele time como o melhor do Brasil. Então foi altamente importante para nós aquela conquista e acredito que merecida por tudo aquilo que nós fizemos na competição. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para terça-feira em todo o estado. E quem conta pra gente é a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos. A semana começou com tempo firme na maior parte do sudeste, mas já temos uma frente fria na região sul. O sistema vai avançar pelo sudeste nos próximos dias e a partir do meio da semana o tempo muda um pouco no Rio de Janeiro. Deve chover fraco e a temperatura também vai diminuir um pouquinho. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a terça ainda vai ser um dia de tempo firme e a temperatura vai chegar aos 31 graus. Mas a partir da quarta-feira, por causa da proximidade da nova frente fria, a nebulosidade vai aumentar e já devem ocorrer algumas pancadas de chuva. E aí, pelo menos até o final da semana, tem previsão de chuva para o Rio de Janeiro e com as máximas em torno dos 27 graus durante as tardes. Última parada aqui no Jornal do Rio e a seguir a gente fala do Hotel Glória, que será transformado num prédio residencial. E o Hotel Glória, o primeiro 5 estrelas do Brasil na zona sul do Rio, finalmente vai ter um novo rumo depois de anos abandonado. O imóvel foi vendido e será transformado num prédio residencial.
Tapumes e grades nas janelas e na entrada e aspecto de total abandono. Mas parece que a aparência do Hotel Glória, na zona sul do Rio, será outra em breve. É que o primeiro 5 estrelas do Brasil será transformado num prédio residencial de luxo. O valor do investimento e a data de início das obras ainda não foram informados. O que se sabe até o momento é que os projetos iniciais serão apresentados à Prefeitura e aos órgãos de patrimônio nos próximos meses. Os estudos estão sendo desenvolvidos para oferecer unidades residenciais, permitindo aos moradores viverem no empreendimento como se estivessem no hotel, atendendo muitas das necessidades da vida moderna. A ideia é preservar a memória do hotel, que completa 100 anos de construção em 2022. O Hotel Glória é um ícone, quer dizer, do turismo no Brasil, né? Grande parte do turismo até então, até o começo do século XX, vinha para o Brasil para conhecer suas florestas, né? O Hotel Glória é um dos primeiros que vai ficar, vamos dizer assim, na frente marítima. O imóvel, construído para a realização da Exposição Nacional em comemoração ao centenário da independência do Brasil, já hospedou presidentes, autoridades e celebridades. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você.